De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, programa O Tempo de Deus, com o pastor Alex Silva e Rildo Farias. Não deixe de participar conosco. Envie seu pedido de oração para o 21 97004 1832. Programa O Tempo de Deus. Em meio a destruições, pestes, catástrofes, desgraças. Deus vai dar um basta em tudo isso. Chegou o tempo de Deus para a sua vida. Programa O Tempo de Deus, com o pastor Alex Silva. Olá, queridos, graça e paz, amados, que vocês tenham um dia abençoadíssimo na presença de Deus, que hoje seja um dia tremendo, que Deus venha realizar todos os seus desejos, as suas vontades, Deus venha fazer proezas na sua vida. Um abraço a todos os ouvintes das rádios, amigas e parceiras que estão nos assistindo, nos ouvindo nesta manhã abençoada, neste programa O Tempo de Deus. Deus venha realizar na sua vida tudo aquilo que Ele tem planejado para você, em nome de Jesus. Um abraço a todo o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, um abraço para todos aí, né, de Portugal, na transmissão da rádio Covilhã.com lá em Portugal. Um abraço tremendo aí a todos vocês aí que estão fora do país, os brasileiros que estão nos assistindo nessa programação. Quero lembrar a você que nós já estamos com um aplicativo, né? Você entra no Google Play e baixe o aplicativo. É só digitar TV Adorar, tudo junto. E você vai baixar o aplicativo no seu celular, no seu tablet e vai assistir esta programação. Lá vai estar tendo pedido de oração por lá, ainda não está funcionando, mas nós vamos incluir lá o pedido de oração, você pode fazer pedido por lá, você vai poder assistir programas gravados, né? Aquele programa que tocou aquela palavra, né? Aquele programa que mexeu com você, né? Que Deus abençoou a tua vida, você pode também está ali clicando nele, numa área lá de comunicados que tem lá o programa, o aplicativo. Deus vai abençoar você poderosamente. Eu creio nisso no nome de Jesus. E fica ligadinho conosco para a honra e glória do nome do Senhor. Eu tenho certeza que este programa irá abençoar a tua vida poderosamente. Olha, ontem nós falamos sobre a fé, né? O inimigo da fé é o medo. E nós vamos continuar hoje falando sobre o inimigo da fé, o medo. Ele é o número 1, sabe? Que atrapalha a vida da pessoa de receber uma grande vitória. O medo é o inimigo número 1 da fé, porque ele impede você de receber, de alcançar, de galgar algo que você tem pensado, sonhado, né? Então, olha, nós vamos estar falando daqui a pouquinho sobre o medo, né? E você também pode mandar sua mensagem, seu vídeo pelo WhatsApp, que é o 21 DDD 97 004 1832. Sabe? Entra em contato conosco pelo WhatsApp, temos ali a Daiane atendendo você, tá? E as pessoas que têm mandado o pedido de oração, a sua solicitação, e eu não tenho falado com os amados aí, me perdoe, mas é porque eu preciso resolver outras coisas aqui e ali, e minha vida é muito atarefada. Mas nós vamos atender você com certeza, em nome de Jesus. Deus vai abençoar a sua vida poderosamente, tá bom? Fica ligadinho conosco para honra e glória do nome do Senhor. Olha,
eu creio que hoje é um dia especial para a sua vida. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai transformar a sua vida. E hoje é o dia da campanha Destruindo Fortalezas no Ministério Águas Vivas, lá na rua Iracema, no Moquetá. Se você mora nas proximidades de Nova Iguaçu e gostaria de estar participando conosco desta campanha, é uma campanha de batalha espiritual, uma campanha forte, e Deus vai abrir as portas para você, vai mudar a sua vida. Participe conosco, é a rua Iracema, 201, Moquetá. Fica próximo ao Sesc de Nova Iguaçu. Fica ao lado do Colégio Municipal Heitor Dantas, no Moquetá. Tá bom? Se você está nos ouvindo aí e mora próximo, nas proximidades de Nova Iguaçu ou em Nova Iguaçu, você, quem mora em Nova Iguaçu conhece facilmente aí o Sesc de Nova Iguaçu. Então, chegando em frente ao Sesc de Nova Iguaçu, a primeira rua à esquerda, você já vai estar visualizando o colégio. E aí você visualizou o colégio, você só atravessar a esquina, do lado já é o templo do Ministério Águas Vivas. Então você é nosso convidado, participe lá nessa campanha Destruindo Fortalezas, em nome de Jesus. Pessoal do Facebook, compartilhe, convide, né, para estar assistindo, né, essa programação. Mande o seu recadinho, a sua mensagem, participe conosco nessa programação hoje, que eu creio que Deus vai abençoar a tua vida poderosamente, no nome de Jesus. Olha, gente, são 11h10 da manhã e eu gostaria de compartilhar com os amados essa mensagem. Nós falamos ontem sobre o medo. Falamos lá em Mateus 14, quando Pedro sai do barco e vai em direção a Jesus. E todos conhecem, ou a maioria conhece essa passagem, que Jesus vinha andando sobre o mar. E eles ficaram com medo, como foi falado ontem, e começaram a gritar, começaram a se desesperar com a situação que estava acontecendo, porque era algo inusitado, ele nunca tinha visto aquilo, e Jesus bradou lá na água, dizendo: não temas, sou eu. E Pedro, quando avistou aquilo, ele falou: se tu és o meu Senhor, faça-me com que vá até aí. Então Jesus disse: venha. E no versículo 30, que Pedro já tinha pisado fora da água, e ele começou a caminhar, ele começou a andar. Quando chega no versículo 30, né, diz que ele reparou na força do vento. Mateus 14, verso 30. Diz que Pedro, ele olhou para a força do vento e teve medo. E começou a submergir, gritou: salva-me, salva-me, Senhor. Que ele começou a afundar. Então, o que eu presto atenção, que Pedro cometeu um erro gravíssimo, vamos dizer assim. Ele reparou na força do vento. Ele olhou para os lados. Ao invés dele olhar para o alvo e continuar seguindo adiante, ele abandonou o seu alvo. Ele olhou, começou a olhar para o vento. O alvo era chegar até Jesus, porque ele ia até com Jesus. Ele se distraiu, olha, com a força do vento. Se distraiu olhando para o lado, olhando para o que estava à sua volta. E muitas vezes isso é fatal. Tira o foco da gente do alvo.
E quando nós perdemos esse foco, amado, quando perdemos esse foco, quando perdemos o foco da direção, da gente chegar até o local determinado e olhamos para o vento, aí começa a vir o medo. E perdemos, sabe, a direção do milagre. Pois ele já estava vivendo algo sobrenatural. Ele já estava num momento sobrenatural na vida dele. Pois ele já estava do lado de fora do barco e estava em pé sobre as águas. Mas a força do vento, sabe, fez com que a direção dele fosse alterada. E ele começou a olhar para o vento. E aí começou a submergir. Amado, Pedro estava caminhando firme, confiante. Quando ele parou e olhou para o vento, ele perdeu a direção de Jesus. Ele já estava caminhando, ele já estava andando. Ele perdeu a direção. Ele desobedeceu a ordem que Jesus disse para ele: venha. Ele perdeu, ele desobedeceu. No versículo 29 de Mateus 14, Jesus fala para ele: venha. Mas, quando ele começou a caminhar, ele olhou para as circunstâncias, para o vento. Ele estava caminhando, confiando, né? Estava caminhando, confiante. Mas ele olhou, de repente, perdeu o foco e aí veio o medo. Ele negligenciou a ordem vem, que Jesus deu a ele. E a ordem de Deus é para nós avançarmos, é para nós prosseguirmos, é para não desanimar e desistir e olhar as circunstâncias. O vento muitas vezes da vida das pessoas, sabe, o desemprego, né, a inflação, a falta de dinheiro, a doença, né? Palavras que desanimam, as pessoas olharem o vento. E quando elas olham o vento, elas começam a afundar. Porque a palavra de Deus é para avançar, é para ir ao encontro dele, prosseguir no alvo. E as pessoas param no meio do caminho. Então, Pedro, a ordem de Jesus para o apóstolo Pedro era: vem. Mandou ele ir. E ele estava caminhando, mas de repente ele olhou para o vento. Às vezes isso acontece na nossa vida. Estamos firmes, constantes, confiantes, fiéis, encorajados, comprometidos, arraigados, alicerçados, mas de repente começa a reparar na força do vento. E quando nós começamos a reparar na força do vento, aí começa a afundar. As coisas começam a não dar certo. Porque a ordem de Jesus era: venha. E não olhar para as circunstâncias, para os momentos difíceis. E quando olhamos para isso, começa a vir um temor, o medo, a incerteza, a falta de confiança chega. Jesus disse a Pedro: vem, vem que eu te espero. E quando ele botou os pés dele do lado de fora do barco, ele confiantemente começou a caminhar. Mas de repente ele olha a força do vento, ele olha
a circunstância que estava ao redor. Se ele ficasse olhando só para Jesus e fosse caminhando e seguindo Jesus, seguindo ele, os olhos focados em Cristo, ele não teria afundado, não começaria a submergir, não começaria a descer. A palavra de Deus mostra que nós temos que ter confiança. E o vento que surge na nossa vida não pode atrapalhar. Se nós olharmos para ele, perdemos o foco. Se olharmos para a força do vento, o Senhor nos manda seguir em frente, acreditar. É nosso direito, é nossa herança, ir em frente naquele negócio, ir em frente naquela empreitada, ir em frente naquela prova, né? Ir em frente nos seus objetivos. Mas quando olhamos a força do vento, as coisas começam a dar errado. É o que acontece, amados. É o que acontece muitas vezes com todos nós, com todo ser humano. De repente ele está indo bem, mas uma palavra ele desanima. De repente as coisas estão indo, porque ele está focado, ele está firmado, enraizado na direção, está ali crendo confiadamente, e de repente uma palavra de desânimo, uma reportagem, uma situação adversa, a pessoa olha para o vento, olha para a força do vento. Eu lhe pergunto, amado, o que você está fazendo para conseguir o que deseja? Eu faço essa pergunta. Você está realmente comprometido com o que sonha? Ou qualquer vento lhe tira da direção? Pedro submergiu porque estava com medo, teve medo. A primeira instância, se tu és o meu Senhor, faça com que eu vá até aí. Ato de fé. Jesus responde naquele ato de fé. Venha. Pedro levanta do barco, bota os pés para o lado de fora e começa a caminhar. Ato de fé. Mas de repente a força do vento tira o foco e ele olha e começa a afundar. Que lição que essa palavra nos dá? Hoje talvez você levantou com uma fé tão grande que vai conseguir, que vai fluir, que a coisa vai funcionar, que Deus é contigo, e de repente você escuta um parente, alguém na sua família, na sua casa, ou algum conhecido seu, te dar uma palavra de esfriamento e você desiste. Por quê? Porque olhou para a força do vento. Às vezes, as pessoas não fazem nada porque para no meio do caminho. Para no meio do caminho que deseja. Não consegue alcançar. Elas desistem facilmente. Nada vem fácil. Nada vem moleza. Nós precisamos lutar constantemente e exercer a nossa fé. Em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 25, diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Então, muitas vezes, as pessoas param no meio do caminho. E aí não funciona hoje, não funcionará amanhã e não funcionará a sua vida toda, porque você para no meio do caminho. Você não insiste, porque não deu certo hoje, porque a coisa não funcionou naquele momento, a pessoa abandona, desiste, para. Olha para a força do vento. A nossa vida,
ela sempre terá dificuldade. Pois o próprio Jesus diz: no mundo tu terás aflições, mas tem de bom ânimo. Não para no meio do caminho, porque se parar no meio do caminho, você vai submergir. Não importa se você começou pequeno, por baixo. A Bíblia fala, se você for fiel no pouco, Deus colocará você no muito. Não importa como você começa, mas comece. Essa programação aqui simples, começamos simples. E nós estamos conseguindo alcançar muitas pessoas, milhares de pessoas, pessoas fora do país, entrando em contato conosco. Até mandar um abraço para a irmã Sandra, lá nos Estados Unidos, para a filha dela, lá na Itália, né? Para pessoas que estão entrando em contato conosco, em vários estados desse país, pessoas entrando em contato. Agora, por exemplo, a irmã Daiane está ali atendendo, toda hora eu estou escutando, tocando o celular, o WhatsApp direto. Começamos pequeno, do nada, não ouvi nada, não temos nada ainda. Até o monitor da gente aqui, o monitor de resposta, para mim ver os textos que vocês mandam, eu não consigo ver direito, porque as letras ficam embaçadas. Mas faça alguma coisa, segue o alvo, segue em frente, pois Deus irá sustentar você, irá fazer coisas sobrenaturais na sua vida, mas você para. Você para no meio do caminho, tem grandes ideias, tem grandes sonhos, tem grande vontade, mas não prossegue, não dá continuidade. Mas eu não tenho recurso, mas o recurso vem conforme você for se dedicando, for fazendo. Então Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro botou os pés do lado de fora e começou a ir. Ele estava andando sobre as águas, mas de repente parou e olhou para o vento. Não deixa qualquer vento atrapalhar a sua vida, qualquer notícia, qualquer palavras, sabe, ao contrário, aquilo que você está almejando, sonhando, desejando, planejando. Não deixa qualquer problema, qualquer pessoa que chega à sua frente com palavras torpes, com palavras de baixo calão. Não deixa. O que você tem feito para alcançar a realização dos seus sonhos? O que você tem colocado diante de Deus? Não deixa o vento te atrapalhar. Não olha para ele. Deixa ele soprar. Deixa ele fazer o barulho, rugir, soprar o vento, derrubar o que tem que derrubar, mas você continue focado em Cristo e você vencerá. Uma coisa que eu aprendo na palavra do Senhor é que tudo aquilo que você pode fazer, o que eu posso fazer, Jesus não bota a mão. O que está no seu alcance, ele não vai fazer. E o alcance de Pedro era seguir em frente, seguir o alvo que era Jesus. Então isso ele não vai fazer por você. Mas o que Jesus iria fazer? Sustentar o corpo de Pedro sobre as águas. Aí era o sobrenatural. Aí era o milagre. Mas quando nós podemos fazer algo e não fazemos, Jesus não faz nada. Deus não faz nada pela gente. Porque é nós que temos que fazer. Exercer o ide. Quando Jesus disse, venha, Paulo tinha que exercer o ide. Não olhar para as circunstâncias, para o vento. Mas num determinado ponto, ele virou cabeça para um lado e para o outro, olhou o vento. E aí começou a afundar. Quando olhamos e vimos no momento Pedro andando e de repente ele afundando, alguma coisa fez ele afundar. E o que foi? Ele perdeu o foco. E
Quantos aqui no Facebook, na TV Adorar? Quantos nas rádios? Quantos que vocês não estão me assistindo porque não pode, mas estão aí com um fonezinho de ouvido, ou até aí preparando o almoço e nos ouvindo pelas rádios, amigas e parceiras, pela Rádio Restituir Gospel, a Rádio Melodia, Rádio Gospel Melodia, a Rádio 93.7, a Covilhã. Quantos não estão aí nos ouvindo agora? E também não estão perdendo o foco, não estão abandonando a direção, estão olhando para o vento. E se você olhar para o vento, as águas vão começar a te afundar. Você vai começar a afundar nas águas. Repare que no versículo 30 de Mateus 14, Mateus capítulo 14, versículo 30, diz que ele olhou para a força do vento e começou a afundar. Não olhe para a força do vento. Não olhe para o que está lá ao seu redor. Não olhe para isso. Deus está no controle. Você sabe o que frustrou Pedro? Não foi Jesus. Deus não é culpado das frustrações das pessoas. Não, Ele não é. Deus não é culpado das tragédias do mundo. Não, de hipótese nenhuma. Por quê, pastor? Porque diz a palavra em Gênesis, no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 31. Está aqui, ó. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. Tudo que Deus faz é bom para nossas vidas. Até a correção, porque coloca a gente no caminho certo. O que ocasiona então essas catástrofes, essas desgraças, somos nós, o homem, o ser humano, que altera as coisas que não é para ser alterado. Somos nós os próprios causadores das coisas ruins que acontecem. A soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Somos nós, os seres humanos, que acaba fazendo coisas que estão fora da direção de Deus, e isso causa dor e desespero na vida das pessoas. O homem começa a destruir. Deus não é culpado. De hipótese nenhuma. Muitas vezes somos nós, com falta de perseverança, de obediência, de confiança em Deus, que frustramos os nossos próprios planos, as nossas próprias, direções. Você para no meio do caminho. Como Pedro, olha a força do vento. E aí, depois nós mesmos vamos chorar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós não fizemos o que era correto, o que era reto, o que era direito. Naquele momento, Pedro foi tomado por um medo tão grande, que foi a causa dele começar a submergir, dele começar a afundar. O medo é o inimigo número 1 da fé. O medo, ele acaba com a sua fé. Ele destrói os seus sonhos, porque ficamos com medo. Parece que eu vejo Jesus dizendo: vem, Pedro. Pedro, venha. Veja o sobrenatural. Sinta. Anda por sobre as águas. Anda por sobre elas. Parece que eu sinto isso. E ele começou a andar. Começou a seguir. Quantos de vocês, quantos de nós começamos um projeto e num determinado ponto no meio do caminho fraquejamos, falhamos e depois colocamos a culpa em terceiro? E por que isso e por que aquilo? Por que de ninguém? Foi você que perdeu o foco, a direção, olhou para o vento.
ficou com medo por causa das contas, porque não ia ter o emprego, porque não ia ter o dinheiro, porque não ia conseguir. Mas se esquece que Deus é o dono do ouro e da prata, Ele vai prover na tua vida. E as pessoas ficam com medo. Abandonam o ministério, largam a direção de Deus, saem da casa do Senhor, porque olha para a força do vento. A covardia, sabe, afunda as pessoas, destrói os sonhos. Amados, quem tem Jesus não pode ter medo. Quem tem Jesus, de maneira nenhuma pode ter medo. Se nós tivéssemos medo, né? Se você tiver medo, você está fora da direção. Fora do que Deus está colocando na sua vida. Se nós fôssemos covardes hoje, se nós fôssemos covardes, não estaria essa programação no ar, porque não é fácil fazer isso. Precisa de recursos, precisa de pagar isso, precisa de pagar aquilo, precisa de tantas coisas. Mas Deus tem provido, sabe, soluções para continuarmos, porque a ordem dele é avançar. Não pare, não fique detido. Não fica detido no seu medo. A palavra de Deus fala em 1 de João, no capítulo 4. 1 de João, capítulo 4, verso 14. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando nós amamos Cristo, quando nós amamos Deus, a palavra do Senhor, nós vamos avançando, e Deus vai nos dando força, vai nos dando encorajamento, vai nos dando firmeza, vai nos dando perseverança, e nós vamos avançando, prosseguindo para o alvo, porque Ele vai gerando dentro de nós o perfeito amor. Amamos ao Senhor. E Ele vai tirando o medo vai saindo, e nós começamos a vencer as batalhas. Precisamos entender isso. Você recebeu o amor de Jesus. Você que está me ouvindo, que está me vendo, que está me assistindo aí, você que está acompanhando pelo Facebook, você é um amado do Senhor, uma amada do Senhor. Você recebeu o amor de Deus. E Ele não se agrada quando nós olhamos para a força do vento. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo. 1 de João 4, versículo 18. 1 de João 4, versículo 18. Deus vai fazer grandes milagres, amado. Deus quer operar tremendamente na sua vida. Mas o medo tem que ser estipado, arrancado, retirado da vida das pessoas para elas conseguirem vencer. E o medo atrapalha, impede, cria barreiras, não deixa você vencer pela fé. Nós precisamos vencer cada dia. Cada dia. No livro de Salmos número 3, o verso de 6 a 8. Não tenha medo de milhares de povos que tomam posição contra mim, de todos os lados. Olha, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Não tenha medo, confia. Confia. Acredite. Se nós tivéssemos medo,
Eu não tinha criado uma pequena empresa de tecnologia. E nós tivemos que pegar tantas coisas, fazer tantas coisas para poder começar um pequeno trabalho, um pequeno serviço. Mas eu precisava investir um dinheiro, e sem dinheiro eu comecei a contratar sem dinheiro, confiando que Deus iria enviar. E a coisa foi fluindo, 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 e está até hoje. Há um texto na palavra do Senhor que diz assim, ó, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Sabe? Não seja covarde, não tenha medo. Creia, confie, avance, progrida. Deus vai entrar com providência na sua vida. Foca o alvo é Cristo, o alvo é o seu objetivo. E não olha para os ventos que vão surgir, as tempestades que vão surgir ao seu redor, as circunstâncias, as palavras, como diz a palavra de Deus, frívolas, palavras, sabe, de baixo calão, palavras torpe, que vai atrapalhar, que vai, fulano disse, que fulano falou, que fulano, manda fulano lá vender batata e vai fazer continua com o seu objetivo, continua com o seu alvo, seja fiel com Cristo, obedeça a Ele quando Ele disse, vem, vá, não tenha medo, seja honesto, fiel, e Deus vai suprir as tuas necessidades, vai fazer grandes milagres na tua vida. Creia nessa palavra hoje, em nome de Jesus. Eu vou dar uma pausa aqui agora. Olha, 2 Timóteo, grava isso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Quando Pedro já estava do lado de fora andando, ele se acovardou. Alguma coisa fez ele começar a submergir, perder a direção. E o que foi? As circunstâncias, o vento. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aí que estão olhando para as circunstâncias e fica choramingando dentro de casa, murmurando, reclamando. Segue o alvo é Cristo, e tu verás grandes milagres acontecer. Amados, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai operar tremendamente na sua vida. Você que está me assistindo, que está me ouvindo, sabe? Baixe o aplicativo aí da TV Adorar, assista a gente pelo seu celular, pelo seu tablet, tá bom? É facinho, digita lá no Google Play, sabe? E digita TV Adorar, tudo junto, TV Adorar, tudo junto. Quem está nos assistindo agora pela TV, está vendo aí a explicação na TV como baixar o aplicativo. E assista a gente pelo aplicativo, em qualquer lugar, em qualquer hora. Você pode estar lá, tem programas que vão estar lá. Esse programa, por exemplo, vai estar lá. Essa mensagem hoje. E aí você pode depois assistir com calma, porque talvez o horário para você agora não dá. Você pode assistir em casa, tranquilo, mostrar a palavra. Olha, Deus está dizendo, não tenha medo. Olha, lança fora o medo, Deus está contigo, em nome de Jesus, as coisas vão fluir. Não olha para as circunstâncias do país, não olha para a quantidade de pessoas que estão sendo demitidas. Deus vai abençoar a tua vida. Eu não sei como, não me pergunte, mas Ele vai te abençoar, Ele vai fazer algo ao teu favor, Ele vai fazer o sobrenatural. Tu vai andar sobre as águas, amados. Exerça a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Participe conosco, você que está aí no Facebook. Nós vamos para um intervalozinho rápido, só a vinheta da campanha, porque hoje é uma campanha de fé, destruindo fortalezas. Qual é a fortaleza que está te impedindo? O medo? Vá até lá, nós vamos orar por você e tu vai ver como Deus vai operar grandemente. Já voltamos. É lá e cá, é um segundo. Campanha Destruindo Fortalezas. Para o povo chegar à terra prometida, terá que passar por Jericó, uma fortaleza intransponível. Diga-me, achou uma entrada? Algum ponto fraco? Nos muros não, mas no coração deles. Josué, conhecemos uma mulher. Ela acha que Deus já tomou a cidade. Eles estão morrendo de medo porque sabem que Ele está conosco. Deus está conosco. Mas precisamos de uma entrada.
Deus instruiu Josué como seria a destruição das fortalezas de Jericó. Ele dividirá a rocha. É isso que devem fazer. Marchem ao redor da cidade uma vez ao dia com todos os homens armados. Façam isso por 6 dias. Levem a arca com vocês. Ela contém os mandamentos de Deus. Então, no 7º dia, marchem 7 vezes ao redor da cidade. E então os sacerdotes devem fazer um grande barulho com os chifres dos carneiros assim que ouvirem o som das trombetas. Todo o povo deve dar um grande grito. Realmente ele é o Criador do mundo! Qual é a fortaleza que está em seu caminho? Deus vai lhe dar as armas necessárias para destruir fortalezas. Venha ao Templo do Ministério Águas Vivas, quinta-feira, às 19 horas, na Rua Iracema 201, Moquetá. Sexta-feira, às 19 horas, na Avenida Maranhão, número 20, na Posse. 2 dias de fé e poder de Deus. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, programa O Tempo de Deus, com o pastor Alex Silva e Hildo Farias. Não deixe de participar conosco. Envie seu pedido de oração para o 21 97004 1832. Programa O Tempo de Deus. É isso aí, queridos. Estamos de volta. Lembrando a você que o nosso telefone de contato pelo WhatsApp é o 21 DDD 97004 1832. Entre em contato conosco, fala aí o seu pedido de oração, estaremos orando, intercedendo por você, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? E você também pode mandar aí um comunicado, uma palavra, um vídeo de testemunho, que essa programação tenha abençoado a sua vida. Pessoal do Facebook também pode compartilhar, mandar mensagem aí, tá? Para a honra e glória do nome do Senhor. E baixe aí o aplicativo da TV Adorar para você assistir no seu celular, entendeu? Essa TV abençoada aí em nome de Jesus nessa programação, tá bom? Deus há de fazer grandes milagres na sua vida, eu creio. E pegue copinho com água lá rápido, porque daqui a pouquinho nós estaremos fazendo esta oração, a oração da fé. Amém? Deus irá abençoar a tua vida. Creia. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tá bom, amados? Confia que Deus é contigo. Lembrando que essa mensagem hoje, nós estamos colocando aí no aplicativo, tá? Daqui a pouquinho. E você pode reprisar, assistir a hora que você quiser, a hora que Deus tocar em você, que você possa enviar para alguém, compartilhar. Não tenha medo. Olha, Deus há de suprir as tuas necessidades. Uma das coisas que me chama a atenção é que quando Pedro começou a andar, sabe, ele se desesperou, porque ele olhou para a circunstância que estava ao seu redor. Ele olhou para o vento. E muitos de nós, quando estamos fazendo algo, uma grande obra, sabe, um grande projeto, olhamos para o vento. E quando olhamos para o vento, aí as coisas começam a não dar certo, porque o medo entra na vida da pessoa. Então a palavra de Deus diz que Deus não te deu o espírito de covardia, sabe? O espírito para você se acovardar diante das circunstâncias. Ele não fez isso. Ele te deu um espírito de amor, sabe? De moderação. Um espírito que faz você avançar, crescer, tá bom? Que Deus venha operar tremendamente.
Se você perdeu o programa ontem, já está lá no aplicativo. Você pode assistir lá o programa de ontem, tá bom? Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Olha, prepara aí o copinho com água rapidinho, porque a hora, olha, já está avançadíssima e nós temos que fazer essa oração da fé. Vou te dar mais 2 minutinhos rápido para você preparar lá o copo com água, e o meu já está aqui, ó, e a Daiane trouxe para mim, e eu creio que Deus vai abençoar a tua vida. Talvez se você tem tido medo, eu vou fazer essa oração e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Quem sabe quando você beber dessa água, sabe, vai vir um refrigério tão grande e um encorajamento para você vencer. A água não faz milagre, é a fé. E através da oração da fé, Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. Tá bom? A água é só um símbolo de limpeza, tá? E quando você beber essa água, Deus pode limpar todo o mal que possa estar na sua vida, em nome de Jesus. Prepara aí rapidinho, eu estou te aguardando para você segurar o copinho com água e crer que o Senhor irá fazer grandes milagres na sua vida. Você que está me assistindo, que está me ouvindo, sabe, pelas rádios parceiras e amigas, sabe, entra aí, tvadorar.com.br, e nós estaremos fazendo essa oração, tá bom? Em nome de Jesus, amém? Pegaram aí o copo com água? Eu vou começar a fazer essa oração agora, tá? Em nome de Jesus. Segura o seu copinho com água aí, fica perto do rádio, do som, né, da minha voz, para que Deus venha fazer grande obra na tua vida. Senhor amantíssimo e eterno Deus, sabemos, ó Pai, que nós somos tão falhos, tão necessitados, tão carentes, aflitos, necessitamos tanto de soluções para tantas coisas. Muitas vezes temos até grandes ideias, temos até, meu Pai, grandes focos para ser atingido, grandes alvos, mas no decurso da caminhada, os ventos acabam ofuscando a direção de muitos de chegar até o objetivo. Nessa manhã, Senhor, nessa manhã de quinta-feira, a qual nós temos uma grande campanha, Senhor, dos templos do Ministério Águas Vivas. Temos uma grande campanha, Senhor, uma campanha, meu Pai amado, que envolve, Senhor, uma batalha espiritual, porque não aceitamos e não queremos que o nosso adversário prevaleça sobre a nossa vida. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo, que faz as pessoas se sujeitarem ao medo, à incerteza, sabe? Não ter confiança, Pai. Mas eu uno a minha voz com um monte de pessoas que estão orando nesse momento. Pessoas que estão nos seus trabalhos, Pai, ou que estão a caminho dos seus trabalhos. E nesse momento estão ligados, ouvindo essa oração. Eu creio que o Senhor há de suprir, Pai, a necessidade deles, gerar forças, perseverança. Mas aquilo que nós possamos fazer, aquilo que podemos fazer, o Senhor não faz. Por isso, Senhor, nos encoraja, nos dá o gosto, o paladar, coloca desejo, sabe, dentro de nosso ser, de estar na Tua presença, de não nos afastar dela, pois a luta é muito grande. Eu vejo pessoas, Pai, chorando, pessoas, meu Pai, sem direção, sem saber o que fazer, pessoas agoniadas, tristes, abatidas, pois, Senhor, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos complicados no nosso país, por causa dos governantes, que, Senhor, só governa para o seu umbigo, meu Deus, e não olha para o povo. Mas a Tua palavra diz, Senhor, ó Deus, que quando o ímpio governa, o povo sofre. E eu vejo pessoas sofrendo, não só também por causa dos governantes, mas também por causa das suas atitudes, por causa do seu jeito, que é desobediente à Sua palavra. Mas que o Senhor possa usar de compaixão, de misericórdia, abençoar, meu Deus, aqueles, meu Pai, que nesta manhã estão comigo, orando, Senhor, clamando, pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor socorro, pedindo ao Senhor, meu Pai,
que tu possa entrar com providência, que tu possa entrar, meu Deus amado, Senhor, com atitudes, meu Deus, na vida dessas pessoas. Faz um grande milagre, Pai. Derrama a tua Shekinah, a tua glória, a tua graça. Senhor, cada um, ó Deus, que está necessitado da tua presença, meu Pai amado, hoje, Senhor, estão pedindo resposta. Senhor, que esta palavra de hoje, junto com a de ontem, possa dar respostas na vida dessas pessoas. Que muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós mesmos somos os principais culpados, porque não exercemos a nossa fé e perdemos o foco, olhando, Senhor, para o vento, para os ventos que sopram, Senhor, e que criam grandes tempestades. Olhamos para as circunstâncias, a adversidade que estamos passando. Quando nós olhamos para isso, Senhor, nada funciona, dá tudo errado. Como uma mãe, Senhor, que veio me pedir ajuda, pois a sua filha, Senhor, estava desviada, indo para coisas erradas, Senhor, fazendo, meu Pai amado, Senhor, a sua mãe sofrer. Mas Deus, tu geraste uma palavra dentro da nossa vida naquele dia, e nós falamos, Pai, que tu estás no controle, para aquela mãe confiar e crer que o Senhor estava agindo, mesmo que ela não pudesse ver e contemplar com os olhos, mas pela fé o Senhor estava agindo. Pedro, Senhor, olhou fitamente ao Senhor Jesus. Meu Pai, enquanto ele estava olhando, ele estava caminhando. Quando ele estava olhando para o alvo que era Cristo, ele estava caminhando. Mas quando ele olhou para um lado e para o outro e percebeu o vento, ele começou a submergir. Senhor, que grandes lições tu nos dá nessa palavra. Nós naufragamos quando olhamos para o vento. Paramos de dizimar, de ofertar, de estar na tua casa por qualquer motivo. Meu Deus, porque alguém falou uma coisa, porque alguém te olhou de cara feia, e saímos da direção do foco, e o maior prejudicado somos nós mesmos, porque não damos crédito e ouvido à tua palavra. Senhor, que esta oração possa, meu Pai amado, alcançar essas vidas, e elas possam saber que tu estás no controle. Eu peço a Ti, Pai, por todos aqueles que estão mantendo essa programação, aqueles colaboradores, meu Deus, que estão, Senhor, ofertando, meu Pai, uma oferta de amor, Senhor, para que esta programação continue, Senhor, cada dia mais. São 5 rádios, ó Deus, Senhor, que estão ligados conosco. Meu Pai, é a TV Adorar, Senhor. O Senhor pode fazer um grande milagre. O Senhor pode sustentar, meu Deus, quantos equipamentos temos, e são essas pessoas que estão mantendo isso tudo. Que tu possa abençoar cada uma delas, Pai. Senhor, coloca nesta água uma unção poderosa de limpeza, de restauração, que o Senhor possa mudar a nossa sorte, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você que tem aí o copinho com água, pode beber dele, em nome de Jesus. Amados, eu quero fazer um pedido a vocês. A hora está avançada, eu tenho que dar uma pausa. Se Deus tocar no seu coração para nos ajudar, por favor, entre em contato conosco, envie-nos uma oferta, nós iremos passar a conta, pois nós necessitamos muito dessa ajuda, porque eu creio que Deus há de fazer grandes milagres. Estaremos aqui amanhã, se assim Deus o quiser e permitir. Graça e paz. Em meio a destruições, pestes, catástrofes, desgraças, Deus vai dar um basta em tudo isso. Chegou o tempo de Deus para a sua vida. Programa O Tempo de Deus, com o pastor Alex Silva.